Olá, seja muito bem-vinda a essa aula. Muito prazer, eu sou o Juninho Pinheiro, sou personal trainer, especialista em treinamento de mulheres que desejam conquistar um corpo mais seco, mais definido. E hoje vou falar aqui o checklist dos treinos de membros superiores para mulheres. O que você deve fazer para conquistar braços mais sequinhos, mais definidos, costas mais definidas e uma cintura mais fina, certo? No nosso primeiro assunto, eu vou falar uma questão que muitas mulheres, quando chegam nas academias, já chegaram muitas vezes a falar para mim, que é o quê? Juninho, não quero treinar muito membros superiores, porque eu tenho medo de ficar grande, tenho medo de ficar masculinizada. Isso, na verdade, é um mito. Por quê? Você só ficará grande com o aspecto masculinizado a partir do momento que você fizer o uso de esteroides anabólicos, a famosa bomba, porque aí você está colocando hormônio masculino dentro do seu corpo e dessa forma você vai ficar sim masculinizada. Agora, o máximo que você vai conseguir treinando com intensidade e com qualidade é o objetivo que você busca, que são braços definidos, costas mais definidas e uma cintura mais fina. Por quê? Vocês, mulheres, têm um nível hormonal totalmente diferente de nós homens. Ou seja, você tem muito mais progesterona, estradiol do que propriamente a testosterona. Então, assim, você pode muitas vezes até pegar o mesmo tanto de peso do que um homem, por exemplo, no treino de membros superiores, que você não vai ficar com aquele aspecto robusto, maior, mais largo, certo? Exatamente por essa diferença hormonal que existe. Então, a minha dica para você é, faça sim membros superiores com muita intensidade, como se fosse um treino de pernas, tá? Que você tanto quer aumentar coxas, bumbum, definir, faça isso em membros superiores. Porque o máximo que você vai conseguir é o seu desejo. É ombros mais definidinhos, mais sequinhos, braços, o tríceps, o bíceps mais sequinho, costas mais definidas e uma cintura mais fina, certo? Um segundo assunto que eu já abordei muitas vezes dentro do meu Instagram é o que? Mulheres, treinem mais costas do que peito. Por quê? Você deve conhecer, muitas vezes você pode ter, que é mulheres com uma postura inadequada, com uma anteriorização de ombros, que é aqueles ombros para frente. O que acontece? Vocês, mulheres, têm a questão do peso do seio, certo? Algumas até têm prótese de silicone e isso aumenta um pouco mais ainda o peso. Só que o seu seio, que é o acúmulo de gordura propriamente, ou a prótese, ele fica por cima, na verdade, do músculo do peitoral, aqui, correto? O músculo do peitoral, ele se insere embaixo aqui do deltoide, a musculatura do ombro. O que acontece? Quando você treina muito peitoral, você hipertrofia a musculatura, só que ela encurta. Ou seja, se ela encurta, ela traciona mais ainda o seu ombro para frente, gerando uma postura inadequada. Aonde eu quero chegar com isso? Normalmente, eu, Juninho, como personal, as minhas alunas da consultoria, tanto quanto de personal, fazem um trabalho numa regra mais ou menos de 3:1. Ou seja, eu trabalho mais costas do que peitoral, exatamente para não ter essa anteriorização e corrigir essa postura. Por quê? Exercícios de puxadas, remadas, né, fortalecem toda a nossa musculatura posterior do corpo, no caso as costas, favorecendo assim uma melhora dessa postura, certo? Então, como seria essa regra 3:1? Por exemplo, de forma prática, seria você fazer um puxador frente, né? Você faz 2 séries, por exemplo, e depois faz uma série de remada. E logo depois você faz uma série de peitoral. Ou seja, você fez 3 séries de costas e uma de peito. Ou seja, um volume maior de um treino de costas e um volume menor de peitoral. Eu não estou falando aqui que não é mais para treinar peitoral. Apenas equalizar de uma forma melhor o seu volume de treino, tá? Para você dessa forma conquistar o que você mais deseja também, que é uma postura mais elegante, uma estética feminina mais bonita, certo? Já um terceiro assunto, que esse também é uma questão que muitas mulheres dizem, que é o quê? Pô, Juninho, eu tô treinando agora membros superiores com intensidade, da forma que você disse, só que eu tô percebendo que eu tô ficando grande em cima. Mas olha só o olhar, né, a visão errada sobre essa situação.
Por quê? Olha esse ponto aqui. Muitas vezes você está treinando membros superiores com a intensidade que eu falo, né? Que eu peço para vocês aplicarem, né? As minhas alunas, só que aonde elas conseguem ver de forma incorreta. Muitas vezes os exercícios de costas, né? Puxadores, remadas, fazem todo o trabalho da parte posterior do corpo, no caso latíssimo do dorso, toda a região de costas. E o que acontece? Quando você começa esse trabalho aqui de alongar toda essa musculatura, você na verdade está afinando a sua cintura. E você afinar, né, dá a impressão que mais em cima você está ficando grande. Só que na realidade, você está conquistando um dos objetivos que você mais deseja, que é ter uma cintura mais fina. E isso eu mostro, e seria interessante você fazer um acompanhamento nas fotos de antes e depois, para perceber o quão mais seca você tá, com uma cintura mais fina, e desse aspecto uma cintura escapular, né? Ou seja, suas costas um pouco mais definidas, exatamente por esse trabalho maior de costas, certo? E agora, falando sobre um outro assunto aqui, né? Sobre o acúmulo de gordura nas regiões superiores do corpo. As mulheres normalmente têm aquela gordurinha aqui do sutiã na frente, atrás, certo? Muitas vezes o braço mexe bastante aqui na região do tríceps. Juninho, o que eu faço para melhorar a qualidade dessa gordura e deixar muito mais sequinho, para ter essa postura elegante junto que você disse? Mulherada, infelizmente, muitas de vocês focam de forma incorreta no que é preciso. Por exemplo, falando sobre tríceps, muitas de vocês vão lá e ficam fazendo muitos exercícios para a região do tríceps, ficam fazendo muitas repetições e tudo mais. O que acontece, tá? É igual eu falo sempre sobre abdômen. Enquanto a região estiver gordura, ela não vai ficar definida, ela não vai ficar aparente, porque tem aquela capa de gordura por cima. O que você deve fazer então para conquistar ombros, braços mais sequinhos, costas mais sequinhas? Você deve priorizar os exercícios multiarticulares de membros superiores, exercícios de costas, de peito e de ombro. Por quê? Olha só o exemplo. Quando você vai fazer exercícios de costas, puxadores ou remadas, você está já trabalhando o seu bíceps. E quando você está fazendo exercícios de empurrar, no caso de ombro e de peitoral, você já está utilizando o seu tríceps. E dessa forma, os exercícios multiarticulares, eles envolvem mais articulação durante as execuções, certo? Dessa forma, tem um esforço aumentado e sendo assim, tem um gasto calórico aumentado. Ou seja, você para de perder tempo com alguns exercícios locais, que é o que a gente chama de músculos pequenos, né? Porque eles demandam de pouco fluxo sanguíneo. Ou seja, o impacto para o seu metabolismo é muito baixo. Então você precisa focar nesses exercícios multiarticulares, por exemplo, puxador frente, puxador fechado, remada para as costas, pull down para as costas, supinos, flexões, desenvolvimento, tá? Porque todos trabalham esses músculos pequenos acessórios, certo? Com impacto alto, gerando um esforço grande, e dessa forma você gasta mais calorias, certo? Dessa forma você já consegue ter um treino muito mais efetivo em questão de quais exercícios fazer para você ter melhor qualidade nos resultados, certo? E assim, outras questões, por exemplo, muitas mulheres às vezes falam assim, eu vou pegar pouco peso, né? Porque eu tenho medo de ficar grande também. O seu treino vai ser uma furada. Por quê? Você precisa propriamente colocar bastante intensidade no seu treino, tá? E isso vai de encontro ao peso. Você precisa sim fazer com um peso adequado, uma intensidade adequada. Muitas vezes, conforme eu disse, você vai ser mais forte e vai conseguir carregar o mesmo peso que um homem faz numa puxada, por exemplo. E tá tudo bem, por causa da diferença hormonal. Então, assim, o que eu peço para você, para conquistar melhores resultados, você precisa treinar com intensidade, colocar aquele peso que você vai gerar uma dificuldade grande. Eu quero que você treine membros superiores da mesma forma que você treina membros inferiores, tá? Porque o máximo que você vai conseguir é conquistar propriamente braços mais sequinhos, costas mais definidas e uma cintura mais fina. Eu particularmente tenho um feedback aqui que eu vou postar qualquer dia desses no Instagram, onde uma aluna fala para mim, Juninho, tô deixando muito macho no chinelo aqui na academia,
porque está puxando mais peso e não por isso que ela é mais forte em termos de carregar mais peso, mas ela não é grande igual homens, exatamente por isso. E você vai entender tudo isso que eu estou dizendo a partir do momento que você pôr em prática, que você começar a treinar com intensidade, que você começar a treinar com qualidade, os resultados vão aparecer, que você vai ver que propriamente seu ombro está desenhando, seu tríceps está desenhando, e dessa forma você consegue os resultados que você tanto deseja já nas próximas semanas, certo? Outra situação que eu sempre digo, a questão dos multiarticulares, ele faz você queimar gordura do seu corpo como um todo. Então você vai perder a gordurinha daqui, do braço, você vai secar como um todo, inclusive definir as suas costas. Use e abuse destes exercícios, tá? Mas também não é somente você fazer aquelas séries com intensidade, aquelas 3 de 15, ficar ali, né, ir até o seu máximo. Você precisa também intensificar esse treino com métodos mais intensos. É aí onde entra alguns métodos que vão melhorar a qualidade do seu treino e dessa forma vão melhorar ainda mais seus resultados num curto espaço de tempo, certo? E é aí onde entra métodos mais intensos como o drop set, um biset, um triset, um hash and pause. Isso vai aumentar a intensidade do seu treino de superiores, fazendo você conquistar o braço mais definido, perder gordura, conquistar umas costas mais definidas, uma cintura mais fina. Por exemplo, um biset excelente para você afinar a sua cintura é você fazer o puxador fechado, alongando a sua escápula aqui, ó, lá em cima, e depois sair para um pull down, que você trabalha toda a região do latíssimo do dorso. E isso é aumentar a intensidade do seu treino, ter uma qualidade, gerando um esforço mais alto para o seu corpo, certo? Isso eu faço dia a dia, normalmente com todas as minhas alunas da consultoria, porque agora elas entenderam sobre a diferença hormonal, que elas podem treinar sim com muita intensidade, que isso vai trazer o corpo mais seco, os bracinhos mais definidos, certo? Uma outra questão, propriamente, que eu sempre digo é que você treinar membros superiores com qualidade, com intensidade, vai melhorar a sua qualidade do seu treino de inferiores. Por quê? Você melhorar a pegada, principalmente no treino de costas, vai fazer com que você, tá, melhore a sua pegada, por exemplo, numa barra de levantamento terra, num stiff. Dessa forma você consegue começar a carregar mais peso e isso é só evolução gradativa, semana após semana. Olha a diferença de ter um treino de qualidade para você melhorar os seus resultados, tá? Juninho, e como que você faz a divisão do seu treino das suas alunas? Conforme eu disse, normalmente eu faço uma relação de 3:1, certo? Fazendo sempre 3 séries de costas para uma de peito. E normalmente minhas alunas que treinam 5 vezes na semana, treinam superiores de terça e sexta. Nos 2 dias treinam costas e nos 2 dias treinam ombros e peitoral, certo? Com alguns exercícios ou não de grupos locais pequenos, como bíceps e tríceps. O meu foco maior é ter uma intensidade grande, com método, com estímulo nos exercícios multiarticulares. Para trabalhar costas, para trabalhar ombro, para trabalhar bíceps e tríceps de uma forma, no contexto geral, para aumentar o gasto calórico e dessa forma você enxugar a gordura do seu corpo aí na parte superior, certo? Normalmente, eu costumo fazer em torno de 6 a 9 séries para costas, tá? De 3 a 5 para ombros e normalmente 1 a 2 para peitoral na terça e mais o total disso na sexta. E aí o volume às vezes diminui se eu começo a colocar método mais intenso para trabalhar, porque aí o treino se torna mais intenso e fica mais curto o espaço dentro da academia, certo? Eu sei, tá? Eu sei que organizar tudo isso, planejar tudo isso, aprender a treinar dessa forma, com método, com qualidade, aplicar essa intensidade, é difícil, tá? Mas é exatamente isso que eu faço no meu dia a dia das minhas alunas e eu tenho um convite super especial para você, tá? Hoje eu tô liberando para você que está assistindo essa aula uma oferta exclusiva do meu acompanhamento VIP da minha consultoria Premium. Essa consultoria você tem suporte full time comigo 24 horas por dia, tá? É o meu programa mais VIP, mais top, onde eu tô lá no dia a dia conversando com você. Você terá uma ligação de vídeo por mês
comigo, tá? Você pode até um dia ter uma ligação de vídeo dentro do seu treino lá para eu analisar alguns movimentos. E esse acompanhamento mais VIP para você está agora com 20% de desconto. Se você quer saber mais sobre esse meu acompanhamento, é só você me mandar uma mensagem no direct, tá? Falando que você assistiu a aula, tá? E o segredinho, a palavra segredo vai ser aula ao vivo. Se você falar aula ao vivo lá, eu já vou saber que você fez parte daqui e você terá esse bônus de 20%, certo? Será um prazer tê-lo no meu time para você conquistar as costas definidas, o braço mais sequinho que você tanto sonhou, certo? Fico por aqui, agradeço demais você que chegou até o final. Espero que você tenha compreendido o que você deve fazer, quebrar esses mitos para você ter sim os resultados que você tanto sonha em membros superiores, certo? Eu agradeço demais a sua presença, espero que você tenha aprendido com qualidade tudo isso. Qualquer dúvida eu estarei à disposição para te ajudar, é só me chamar lá no direct do Instagram. Tá bom? Meu muito obrigado. E se você gostou também, vai lá, compartilha nos seus stories do Instagram, encaminha para as amigas, para ela vir baixar esse conteúdo, que se fez sentido para você, que faça sentido para ela também, tá? Meu muito obrigado e até a próxima.